Olá, dando continuidade ao nosso curso Musculação Feminina, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre treinamento físico agora e com certeza, né, talvez um dos maiores argumentos que nós temos, principalmente quando a gente vai oferecer o nosso serviço de personal trainer para uma mulher, é utilizar a estratégia de venda, né? Então mostrar para a mulher que o treinamento físico é muito mais do que alto rendimento. O treinamento físico é muito mais do que somente padrão estético, mas também padrão de saúde. E por que eu estou comentando isso com vocês? É muito comum nós termos uma preocupação excessiva, né? Principalmente as nossas clientes que nos procuram, as mulheres, com relação ao acúmulo de gordura e aparecimento de celulite na região do quadril, glúteo e coxa, né? E essa preocupação é devido ao quê? O aspecto ginoide que a mulher apresenta. Então, as mulheres, na grande maioria, elas tendem a acumular a maior quantidade de gordura na região de cintura, abdômen, quadril e coxa, né? Então conhecido como obesidade ginoide. Tá? Então esse acúmulo de gordura ele tende ao que? A modificar a estrutura muscular, então aumentando a infiltração de gordura no tecido muscular, né? Com isso diminui o metabolismo muscular local, e aí há também problemas com relação ao aspecto da pele, então o colágeno fica comprometido, dando esse aparecimento de celulite, ficando com essa textura, né, semelhante a uma casca de laranja, por exemplo, né? E quando na verdade o que o nosso cliente busca, né? Um glúteo bonito, né? Uma linha de cintura mais fina, tá? Só que o nosso papel também, quando a gente fala de coxa e glúteo para o nosso cliente, para o nosso aluno, é deixar bem claro que com relação a melhoria da condição muscular, nós podemos fazer isso por meio do exercício físico. A única forma de potencializar o resultado que o exercício nesse grupo de pessoas, né, nessas mulheres, é associando uma dieta saudável. Tá certo? Então isso tem que ficar muito claro, porque se chegar uma mulher com uma condição muscular, né, com uma lipodistrofia muito severa, né, então uma pele já com essa questão de celulite muito aparente, né, pouca massa muscular, músculo com muita infiltração de gordura, para reverter um quadro desse aqui, normalmente são mulheres mais velhas também que apresentam isso, né, já tem uma redução de colágeno na pele. Para reverter isso aqui fica muito difícil. E se não fizer dieta, eu posso dizer que é impossível. Beleza? Então, nós vendemos isso, mas muitas vezes, dependendo do público que nós vamos atender, nós vamos encontrar isso. Tá? Então, eu aponto aí algumas coisas que eu acho que é importante nós sabermos, né? Então, comentando sobre a lipodistrofia ginoide, é essa denominação, né? Com relação a essa infiltração de gordura na musculatura, né? Baixo metabolismo muscular, então tem uma alteração nesse tecido adiposo, normalmente é na coxa, nádega e quadril, né? O que nós sabemos? Como eu comentei, o exercício vai melhorar a circulação, então o fluxo e o metabolismo local vai ser maior, vai aumentar gasto calórico, né? A hipertrofia muscular, por efeito mecânico, ela tende a diminuir esse aspecto de casca de laranja, porque um músculo mais tonificado, né, e uma quantidade menor de gordura infiltrada no músculo vai deixar um músculo mais bonito, mais denso, mais firme. Tá joia? Mas a única forma de potencializar esses resultados é unindo uma ótima alimentação. E isso não é um papel nosso, mas sim dos nossos colegas, né, nutricionistas. Tá certo? Então, se você quer promover um melhor aspecto com relação à estética, coxas e glúteos, cintura do teu aluno, tem que fazer dieta. E isso tem que ficar muito claro e muito bem estabelecido nos primeiros contatos com o seu aluno. Joia? Porque não há programa de exercício físico que vai reverter esses processos quando eles já são muito severos. Tá bom? Outra questão e preocupação das mulheres é com relação a varizes, né? Que é a má circulação, né? O retorno sanguíneo ineficiente. Né? Normalmente é causado por quê? Dilatação irregular das veias superficiais. Tá? Então, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentado, pessoas que já têm predisposição genética, ou seja, casos na família de varizes,
Então eles tendem a ter um aparecimento precoce. O exercício ele pode acelerar esse aparecimento, tá certo? Gravidez e obesidade também são fatores que agravam o próprio sedentarismo, a falta de exercício, porque vai ter menos músculo em contração, menos sangue, menos perfusão, então menor retorno venoso. Então a tendência a função das veias serem menores também, bem como das artérias, porque tem menos fluxo sanguíneo aí fazendo a circulação no nosso corpo. Tá? Então o exercício ele ajuda, que ele funciona como uma bomba, né? Então ele funciona como ele ajuda no retorno venoso, principalmente a musculatura contração dos gastrocnêmio, né? Que funciona como um segundo coração, porque ele ajuda a impulsionar esse sangue e fazer o retorno venoso eficiente para o nosso coração. Tá? A recomendação para quem já tem varizes e sente dores ou desconforto é fazer com cargas moderadas, principalmente quando vai treinar a panturrilha, seja em pé ou sentada, evitar manobra de valsalva, respiração bloqueada, exercícios de isometria, tá bom? Então essas são algumas recomendações aí para quem já tem varizes e tem já algum certo grau de desconforto para se exercitar. Certo? Tá. E aí nós vamos falar da prescrição do treinamento, de musculação. Tá. Prescrição do treinamento. O que a gente precisa respeitar quando a gente vai treinar? Independente de ser mulher, homem, atleta ou não. Sempre entender que para todo efeito de exercício, que é um estímulo, a gente vai causar uma fadiga. Tá? Então, por exemplo, fez 3 séries de agachamento, você vai causar uma fadiga. Tá? Depois dessa fadiga, você precisa o quê? Fazer a recuperação por meio de uma alimentação, saudável, descansar, dormir, porque aí você vai compensar essa fadiga, chegando aqui ao seu nível de novo de estado de homeostasia e vai supercompensar, tá certo? Normalmente, dependendo do grau de treinabilidade, o estímulo aqui, por exemplo, um agachamento 3 de 10, se a pessoa for muito destreinada, é capaz de causar isso aqui. Né? Então, quanto maior é o nível de treinamento, menor é a treinabilidade, ou seja, são necessários maiores tensões, maiores séries, maiores repetições, maiores estratégias de treino para causar o quê? Fadiga. Só que de nada adianta também a gente só pensar em fadiga, tá bom? Porque se o seu aluno não se comportar nas horas subsequentes ao treinamento com relação à alimentação e descanso, provavelmente isso aqui não vai acontecer, tá? Então isso aqui é só para a gente dar uma revisada, tá? E também tomar cuidado para logo de cara não fazer um estímulo muito grande e deixar esse aluno aqui, antes dele supercompensar, estimular de novo, porque ele não vai evoluir, tá certo? Por isso que é importante fazer periodização do treinamento para homem, para mulher, para atleta e não atleta, justamente para a gente conseguir tentar enxergar quais serão as respostas adaptativas de cada programa e sessão de treinamento que a gente está prescrevendo. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa prescrição do treinamento no nosso encontro prático. O nosso encontro prático é justamente para isso, para a gente alinhar as ideias, saber, Gil, é melhor fazer 3 de 10, 3 de 15 ou 4 de 20, dá para usar sistema logo de cara, bis-set, tris-set, drop-set, não dá. Então é para a gente discutir esse tipo de conduta. Tá? Então é para isso que existe as aulas práticas, né, o nosso encontro presencial, para a gente trocar ideia e tentar observar o que é mais vantagem e o que não é vantagem para o nosso aluno cliente. Tá certo? Tá. E aí, as variáveis do treinamento que nós vamos discutir na prática, né? Ordem de exercício, velocidade de movimento para bucho, para os glúteos, coxas, quadril e cintura. Nós vamos falar sobre isso aqui. O que é mais interessante em relação à ordem de exercício, velocidade de movimento, número de repetição, número de séries, amplitude do movimento, pode ou não agachar mais, faz com o pé abduto, faz com o pé mais junto, com os pés mais afastados. Então, esse tipo de dúvida nós vamos comentar bastante aí na nossa aula prática, tá certo? Então, embora as variáveis da prescrição do exercício são muitas, se a gente conseguir sentar e raciocinar, vocês vão entender que, conhecendo um pouquinho de fisiologia do exercício, biomecânica, unindo isso
e olhando o nosso perfil do aluno, fazendo uma avaliação nele criteriosa para entender quais são as limitações do movimento dele, a gente vai conseguir montar um programa de treinamento eficiente, tá joia? Vai conseguir fazer com que essa sua mulher tenha uma linha de cintura mais bonita, coxas, glúteos e um quadril mais atraente, tá certo? Então tudo isso a gente só consegue aprendendo, só consegue fazer o que vocês estão fazendo agora, assistindo aulas, discutindo, né? Levantando alguns questionamentos, é a única forma de a gente conseguir fazer uma educação física melhor e de qualidade, tá certo? Bom, conhecimento versus prática. Eu falei bastante coisa com relação ao que a gente precisa entender dos aspectos fisiológicos, né, de biomecânica, só que se a gente não tem um objetivo claro, se a gente não consegue fazer um planejamento interessante, um compromisso de fazer, e o seu aluno também um compromisso de cumprir o que está sendo estabelecido, nada, não importa a quantidade de recurso que a gente também não vai conseguir entregar o resultado que esse aluno está pedindo. Tá? Então, é isso, tem que ter um objetivo claro, qual que é o planejamento daquele momento, qual que é o meu compromisso, e tem que ter muita ação, tem que fazer acontecer. Tá? Então, essa imagem ela mostra exatamente isso, né? Não importa a quantidade de recursos que você tem, se você não souber usar, nunca vai ser o suficiente. Estou comentando isso com vocês porque eu sou proprietário da clínica Fit Center Gil Campos, que é uma clínica de personal trainer. Quando eu iniciei a minha clínica, eu tinha uma barra para fazer agachamento e um equipamento para fazer leg press. Tá? Então eu tinha 2 equipamentos somente para proporcionar resultados em coxas e glúteos dos meus alunos. Tá? Só que eu tinha o mais importante, que é isso aqui. Tá? Um objetivo claro para cada aluno que ia no meu estúdio. Um planejamento de estratégia, aumentar a força, né? Entrar com o intensificador de treinamento. Tá? Um compromisso muito sério com as coisas que eu faço. E lógico, estava sempre agindo com esses alunos, né? Incentivando, dando comandos ao longo do treinamento para que eles conseguissem manter focado e fazer cada bloco de treinamento, né? cada sessão da forma adequada, né? Focado. Tá joia, pessoal? Então, eu falei um pouquinho para vocês com relação ao que nós vamos ver na nossa aula prática, tá certo? E aí, na nossa próxima aula aqui, ainda na teoria, nós vamos falar de programa de treinamento de força para a mulher, se ele deve ou não ser diferente para os homens. Combinado? Então, até a próxima aula, um grande abraço.